é a aula falando sobre a pirâmide dos níveis neurológicos. É pirâmide dos níveis neurológicos de aprendizados e mudança, tá? Essa pirâmide dos níveis neurológicos, ela foi criada por Robert Brown Dutz, que é um dos precursores aí da criação da PNL, que é Programação Neurolinguística, e essa pirâmide dos níveis neurológicos, ela é uma base para que nós possamos entender em um aspecto geral a mudança no cotidiano, nas ações, nas atitudes das pessoas, e que a gente possa também ajudar a proporcionar essas mudanças. No caso da hipnose, é muito importante que o hipnólogo tenha esse entendimento para que ele possa ajudar o seu cliente nessas mudanças. Muitas vezes o cliente vem com uma demanda para ser resolvida, mas nem o próprio cliente sabe o que ele tem, o que ele quer. E simplesmente ele sabe que a vida dele não está legal, não está boa. E ele quer uma mudança de vida. Às vezes ele vem com algum problema específico, também que precisa ser diagnosticado, não diagnosticado o problema em si, mas qual a origem desse problema, onde é que esse problema se originalizou. Tá? Então, a pirâmide dos níveis neurológicos é uma ferramenta da PNL, Programação Neurolinguística, que vai ajudar no processo de descoberta ou até mesmo uma reorganização do aspecto geral da mudança que o cliente precisa, tá bom? Você vai entender melhor aqui na prática da aula. Bom, se você observar, eu já fiz aqui um desenho de uma pirâmide, né? Não é bem uma pirâmide, né? Mas o desenho não é bem um dot que eu tenho, mas dá para você entender que é uma pirâmide aqui que eu desenhei, ou parece uma pirâmide. Bom, nessa pirâmide de mudanças, né, nessa pirâmide de aprendizado e mudanças na PNL, nós entendemos o seguinte: há uma hierarquia aqui de aspectos, vamos colocar assim. O primeiro aspecto está aqui na base da pirâmide, que é o aspecto ambiente, ou seja, onde tudo acontece. Deixa eu colocar aqui. Ambiente. A letra não está uma das melhores não, mas acho que dá para você ver. Ambiente. Bom, o ambiente é onde tudo acontece, tá? Eu vou botar aqui, ó, onde, tá? Onde. Pronto. Acho que dá para ver aí. Onde dá para ver, tá? Bom, ambiente, onde tudo acontece com o seu cliente. Nós estamos falando aqui, o ambiente, muitas vezes, não é o local entre quatro paredes em si, não é estrutura física. Por exemplo, vamos supor que você está numa sala de aula. Vamos supor que aqui é uma sala de aula. Imagina uma sala de aula aqui. Você na cadeira, sentado, o professor na frente, dando aula. Aquele prédio ali, naquele momento, é uma sala de aula. Mas vamos imaginar que naquele mesmo prédio onde acontece a aula, na sala de aula, à noite seja alguém pega para fazer uma festa de aniversário, tá? Na mesma sala de aula. Então, aquela sala de aula, estrutura física, à noite se tornou em um ambiente agora de festa. Durante o dia era um ambiente de aulas e à noite se tornou num ambiente de festa. Então é esse tipo de ambiente que eu estou falando. Não é um ambiente físico, estrutura física, e sim um ambiente onde as coisas acontecem. Então, você hipnólogo que está fazendo esse curso precisa entender que existe um ambiente onde as coisas acontecem na vida do seu cliente. Seja na casa, seja no trabalho, onde quer que ele esteja. Existe um ambiente onde as coisas acontecem. Então, assim, como está esse ambiente do seu cliente? Você precisa ter essa percepção. Tá? É um ambiente hostil? É um ambiente acolhedor? É um ambiente, enfim, como ele se sente nesse ambiente? A gente vai entender mais à frente. Mas como é esse ambiente? Né? Onde é isso? Tá? Então a gente precisa entender isso. Bom, na hipnoanálise ou no mapeamento emocional do cliente, que é a primeira sessão, quer dizer, antes da primeira sessão a gente faz esse mapeamento, a gente já tem assim um apanhado de perguntas que a gente entende um pouquinho do que acontece com o cliente. Enfim, a gente faz o mapeamento emocional dele. Mas durante todo o processo de hipnose, durante todas as sessões que você vai acompanhar com o seu cliente,
vão existir momentos que você vai precisar entender de uma forma bem mais clara onde é esse ambiente, onde tudo acontece, onde é que tudo está acontecendo na vida do seu cliente, onde esse problema que está acontecendo se originalizou. Tá? Então esse ambiente é muito importante. Agora, para que possa ser mudado esse ambiente, o que está acontecendo com ele para conduzi-lo a esse problema que ele está passando, a gente tem que entender também qual o comportamento desse cliente. Na realidade, essa pirâmide vai ajudar tanto a você, hipnólogo, a entender esse aspecto geral da vida do cliente e poder ajudá-lo a mudar, como vai proporcionar também que ele se entenda como pessoa, ele se entenda no universo em que ele vive, no universo dele, não no universo em geral, no universo dele, o universo que ele vive, ele possa se encontrar ali. Então, o comportamento é muito importante. Deixa eu colocar aqui então, primeiro nível, né? Eu coloquei aqui, ambiente. Segundo nível, comportamento. Mentor, quase não dá aqui, mas você entendeu que é comportamento ali, tá? Quase não deu, o espaço ficou pequeno. Então, o outro nível, o segundo nível que a gente tem que entender é o comportamento. E o comportamento é o que define um ambiente. O comportamento do seu cliente, o comportamento das pessoas ali que define o ambiente. Lembra que eu falei que durante o dia a sala de aula é uma sala de aula, mas mudou o comportamento das pessoas que habitam, que estão ali naquele local, então mudou o ambiente. Deixou de ser uma sala de aula, então o comportamento das pessoas agora, comida, bebida, música, mudou o comportamento, mudou o ambiente ali. Então é interessante que a gente possa entender como está o comportamento, seja do seu cliente quanto das pessoas que estão em volta. Mas a gente está falando aqui do cliente, tá? Especificamente do cliente. Pode ser que essa pirâmide venha descobrir algumas demandas que também incluam as pessoas que estejam ao redor do seu cliente também. Tá? Existem, por exemplo, situações de que uma pessoa vai fazer uma terapia, né, um tratamento, na realidade, a gente chama tratamento, e se depara com a situação, por exemplo, a pessoa vai fazer um tratamento porque está com um problema com a esposa ou com o esposo. Acaba que, talvez dentro da sessão, tenha que ser chamado também o cônjuge, ou até mesmo no mapeamento emocional, descubra que tem que ser chamado o cônjuge para fazer um trabalho em conjunto. Por quê? Justamente por conta disso. Essa pirâmide, ela revela isso. O comportamento muda o ambiente. Então, como é que está o ambiente ali da vida daquele cliente seu? Então, é importante você identificar isso como profissional, tá? E esse comportamento, ele sugere o quê? O que é que acontece? Antes era onde acontece e agora o que acontece, tá? Na vida ali do seu cliente. Então, eu vou botar aqui o quê? O quê? Tá? Então, ambiente, o quê? Se o cliente, né, se a pessoa consegue mudar o seu comportamento, ela pode mudar o seu ambiente. Vamos pensar uma pessoa aqui que ela tenha problema de relacionamento, ela seja uma pessoa muito fechada, uma pessoa que ela não dá carinho, não tem afeto, tal. O ambiente onde ela vive, com as pessoas com quem ela vive, esse ambiente vai ser um ambiente também pesado, por conta de quê? Do seu comportamento. Agora, se essa pessoa muda o seu comportamento, essa pessoa começa a ser mais amável, mais amigável, carinhosa, aquele ambiente também muda. Está entendendo como é que é importante a gente entender isso? Então, às vezes, para que você possa mudar um aspecto da vida do seu cliente, você vai precisar mudar outros aspectos até chegar onde você quer. Tá? Então, o que acontece muda o ambiente, que é onde acontece. Tá? Terceiro ponto da pirâmide dos níveis neurológicos é a capacidade ou habilidades. Né? Deixa eu botar aqui, capacidade. Capacidade é o terceiro nível aqui dos níveis neurológicos. A capacidade é como as coisas acontecem. Nós temos onde as coisas acontecem, o que acontece e como isso acontece. Tá? O que acontece vai depender da capacidade e da habilidade das pessoas. Então, essa capacidade, a pessoa que tem problema com relacionamento, se ela agora tem uma capacidade de mudar o seu comportamento, vai mudar o ambiente. Então ele precisa ter essa capacidade, não é só querer, eu quero, não. Você tem que ter a capacidade, você tem que ter habilidades. A pessoa tem que ter habilidade para mudar.
A pessoa tem que ter habilidade para que o seu comportamento mude. Uma pessoa que ela vai trabalhar em determinada empresa, a princípio ela tem que adotar um certo comportamento na empresa, mas para isso ela tem que ter a habilidade necessária para que aquele comportamento dentro da empresa seja adequado. Caso contrário, ela pode ser até despedida do seu trabalho. Então, essa pirâmide, você conseguindo mudar sempre um nível acima, ou entender esse nível acima, você consegue trazer mudanças para os níveis abaixo. É muito importante entendermos isso. Por quê? Quando a gente faz o mapeamento do cliente, a gente está tratando ali com as respostas que ele está dando. Só que quando a gente começa a trabalhar literalmente nas sessões, a gente começa a descobrir coisas que o subconsciente vai lançando para a gente que ele não falou ali no mapeamento emocional. E essas informações vão fazer com que a pessoa que tem habilidade na pirâmide dos níveis neurológicos encontre onde está acontecendo o problema, como está acontecendo o problema e o porquê está acontecendo. Tá? E possa também reorganizar tudo isso. Tá ok? Então, capacidade ou habilidades é como as coisas acontecem, como ele está fazendo aquilo ali. Para ter mudanças, né? O que é que precisa ser feito? Precisa mudar o que ele está fazendo? Então, é importante a gente entender isso. Outra, no caso, o quarto nível aqui são as crenças e valores. Deixa eu botar aqui as crenças. As crenças são aqui o quarto nível da pirâmide dos níveis neurológicos. Tá? A crença é por qual motivo? Por que as coisas acontecem? Eu creio que as coisas acontecem por esse motivo. Então, por qual motivo? Deixa eu botar aqui, por qual motivo, né? O capacidade é como, tá? Não tinha colocado aqui. E por que? Vou botar aqui. Por quê? Por quê? Né? Por qual motivo? Né? Então a crença é o que motiva. A crença é o que vai dizer o porquê que as coisas acontecem. Então, se está acontecendo determinada situação na vida do seu cliente e você consegue entender o porquê que aquilo está acontecendo, qual o motivo, você pode mudar, né? Você não, mas o seu cliente, você pode ajudá-lo, né? nessa reconstrução para que ele alcance o seu objetivo. Então ele vai buscar, você vai direcioná-lo a mudar as suas crenças, porque existem muitas crenças limitantes. E às vezes essas crenças limitantes, elas prejudicam a capacidade, porque se eu acredito que eu não sou capaz, então a minha capacidade não vale nada. Se eu acredito, a minha crença diz que eu não sou capaz, então eu não vou ter capacidade, já está falando. Entendeu? Então, agora, se eu acredito que eu sou capaz, é a mesma pessoa. Tá? Agora, se na mente da pessoa ela acreditou que ela é capaz de resolver aquilo ali, então agora a habilidade dela para resolver aparece. A capacidade agora aparece. Uma vez aparecendo a capacidade, vai mudar agora o que dela? O comportamento dela. Porque ela agora é capaz de resolver aquele problema. E uma vez mudando o comportamento dela, vai mudar o quê? O ambiente que ela está vivendo, que está trazendo aquele problema para ela, vai ser mudado também por conta do seu comportamento. Então, para mudar o comportamento, tem que mudar a crença, tá? Tem que trabalhar na crença que aquilo é possível, tá? Que ela pode se libertar daquilo. Essa crença vai trazer a capacidade. Bom, se eu posso, então eu sou capaz. A capacidade vai mudar o comportamento e o comportamento muda o ambiente de uma forma geral. Olha como é que é importante e interessante esse aspecto da pirâmide dos níveis neurológicos. Se a gente consegue entender cada nível desse aqui, a gente consegue conduzir o nosso cliente à mudança. Aqui, essa aula de hoje é para que a gente aprenda a conduzir o cliente à mudança. Ponto. A gente aprenda a conduzir o cliente à mudança. Para que a gente conduza o cliente para a mudança, a gente tem que entender como tudo isso acontece na vida dele. Tá bom? Essa aula é um pouquinho mais didática, mas é muito interessante. Você entendendo a pirâmide dos níveis neurológicos, você vai poder conduzir seu cliente aí de uma forma maravilhosa. Tá? O 1, 2, 3, 4, 5. O quinto nível da pirâmide dos níveis neurológicos é o nível de identidade, ou seja, quem é o seu cliente?
quem realmente ele é. Será que ele sabe quem ele é? Eu pergunto para você, quem é você que está assistindo essa aula agora, aluno? Quem é você como pessoa? Quem é você como propósito? Como é que está isso? Você tem definido na sua vida quem é você? Bom, se o seu cliente não tem isso muito bem definido, mas ele quer definir, você pode ajudá-lo. Tá? Então, é identidade, tá? Identidade. Pronto. Tá uma garrancheira aqui, mas eu sei que dá para você ouvir. Então, a identidade é quem é o seu cliente. Será que ele sabe disso? Muitas vezes o cliente vem até nós sem saber quem ele é, qual o propósito dele. Você vai entender isso aqui alguns níveis acima. Agora, se ele entende quem ele é, tá? Ele entendeu quem ele é, ele vai ter uma crença de quem ele é. Essa crença vai mudar a sua habilidade, a sua capacidade de resolver as coisas, e essa capacidade muda o seu comportamento, porque agora ele age de uma forma diferente, e isso vai mudar todo o ambiente da vida dele. Eu não estou falando, mais uma vez eu afirmo, eu não estou falando de ambiente, espaço físico, mas sim ambiente de vida, como as coisas acontecem, onde acontecem, por que acontecem. É isso que eu estou falando, tá? Então, quando a pessoa tem uma identidade bem definida, ele consegue equilibrar os outros níveis. Só que muitas vezes o seu cliente, o meu cliente, ele vem sem ter uma identidade definida, ele não sabe o que ele quer da vida. Mas se ele quer descobrir, nós como profissionais, nós podemos ajudá-lo. A gente só não pode ajudar se o cliente não quiser mudanças. Mas se ele estiver disposto à mudança, ele só não souber por onde essa mudança acontece, aí nós podemos ajudá-lo sim. Tá? E esse entendimento dos níveis neurológicos é fundamental para que a gente possa ajudá-lo. Tá? Sexto nível da pirâmide dos níveis neurológicos é a afiliação. O que é a afiliação? Deixa eu colocar aqui. Afiliação. A afiliação é a qual grupo nós pertencemos. O ser humano ele precisa pertencer a tribos, a grupos. Tá entendendo? No caso aqui, com quem no caso? Com quem nós nos envolvemos? De onde nós somos, né? Com quem? Por exemplo, pessoas religiosas, o grupo que ela convive, ele é o grupo religioso. Esse grupo religioso, ele vai... Não estou falando de religião, estou falando assim, de etnias, de grupos, de onde a gente participa, né? A quem a gente pertence, a que grupo a gente pertence, tá? Então, entendo, não estou falando de religião aqui. Mas um grupo religioso, ele vai se identificar, eu sou religioso, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita. A pessoa sabe a identidade dele, porque ele faz parte daquele grupo. Se ele faz parte daquele grupo, aquele grupo é responsável direto pela identidade daquela pessoa. Uma vez que ela tem a identidade dela, é igual um político. Eu faço parte de um grupo político. Esse é o meu grupo. Quem é você? Identidade agora. Eu sou um político. Ah, bacana. E você acredita em quê? As minhas crenças na política são essa, essa e essa. Eu tenho uma capacidade assim de resolver as coisas na política e meu comportamento, minha postura é essa. Então o ambiente que eu criei foi tudo isso. Entendeu? Então pode ser na política, na religião, pode ser em casa, pode ser onde for. A pessoa pertenceu a um grupo, ela cria uma identidade com aquele grupo, uma identidade pessoal com aquele grupo. Então isso faz toda a diferença e às vezes a pessoa está perdida nisso, ela não sabe a que grupo ela faz parte, quem realmente ela é, quais são as crenças, os valores que ela tem, ela não sabe ali suas habilidades, suas capacidades, ela está perdida, essa pessoa está perdida. Só que tem como você começar a identificar. Como? Isso aqui é justamente dentro da hipnoanálise, no mapeamento emocional e depois nas sessões do tratamento, tem como você extraindo do subconsciente essas respostas e você começar a formar ali a pirâmide dos níveis neurológicos. Não precisa passar essa pirâmide para o cliente, é só para que você entenda. E aí você começa, bom, ela tem esses hábitos, ela tem essas qualidades,
ela frequenta tais lugares, então você começa a traçar um perfil dessa pessoa dentro da pirâmide dos níveis neurológicos. Tá? Então, quando você começa a entender o nível acima, você começa a mudar os níveis de baixo, você começa a ajudar, você entende o direcionamento para mudar aqueles níveis. Tá bom? O sétimo nível agora, o último nível que a gente coloca aqui, é o nível do legado. Algumas pessoas chamam de nível da espiritualidade, o nível espiritual. Mais uma vez, eu não estou falando de religião, e sim do eu interior, do que é mais forte, do que me leva. O propósito de vida. Qual o meu propósito de vida? Qual a visão que eu tenho da minha vida? O porquê que eu existo? Este é o legado e este é a espiritualidade. Eu vou colocar aqui legado, tá? Porque esse nível aqui, ó. Legado. Esse nível é um nível que está acima da identidade, acima da afiliação, e é um nível que é mais profundo. Cada um vai buscar esse nível de uma forma. Uns vão buscar na espiritualidade religiosa, outros vão buscar na sua própria espiritualidade. Não estou falando de religião, mais uma vez afirmo aqui. Então é o legado, a visão de vida, o propósito de vida, o porquê que essa pessoa existe. Isso tem que estar bem firme na mente dela também. Muitas vezes, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, que é muito importante. Muitas vezes o cliente vem até nós, profissionais de hipnose, simplesmente para organizar isso aqui. Só. Ele está perdido na vida e isso traz angústia, traz ansiedades, enfim, uma infinidade de coisas. Ele está perdido só nesse aspecto, é só isso que ele precisa resolver. Quando a gente consegue resolver, quem mais, ou seja, o que é que está acima dele, ele consegue agora resolver todo o resto do processo que ele está passando. Tá? Então, entenda a pirâmide dos níveis neurológicos e você vai conseguir conduzir o seu cliente em todo aspecto da vida dele. Tá bom? Olha, grande abraço e espero você na próxima aula. E, professor Baitello, muito obrigado. Agora é contigo aí, tá? Aguardo você, aluno, na próxima aula. Grande abraço.